Graça e paz. Queridas e queridos, né? Não temos só mulheres. É uma grande alegria estarmos novamente aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós temos algo de muito especial para estarmos ministrando a você. E eu quero pedir para que já agora, no comecinho, você compartilhe o link ou então convide pessoas para estarem assistindo. Hoje nós temos aqui a nossa assistente social de Jesus. Amém. Né? A Joyce, que ela é assistente social. Aliás, parabéns. Obrigada. Esses dias foi o dia do serviço social, da assistente social, né? E a Joyce vai trazer um assunto muito sério, muitas vezes deixado meio de lado porque ele é desconfortável. Na verdade, ele é desconfortável. Porém, a igreja não pode se omitir diante dessa situação. Então, Joyce, fala alguma coisa. Não dispensa a apresentação, né? Logicamente. Bom, hoje, no dia 18 de maio, é o dia de combate à violência e o abuso sexual em crianças e adolescentes. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar um pouco hoje. Qual o nosso papel enquanto igreja? Ou o que podemos fazer? Qual o nosso papel enquanto cidadãos também? Como podemos atuar? Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho. Vou chamar vocês para uma realidade triste, porém tão necessária de ser falada. Amém? Fingir que a coisa não existe não quer dizer que ela não exista. Existe. Então, o melhor meio de nós enfrentarmos, de nós extirparmos, de nós combatermos é falar sobre. E isso é muito sério, tá bom? Isso é muito sério mesmo. Não vou poder falar já, né? Melhor não. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pelo fato de termos liberdade para falar, para ministrar a tua palavra, para compartilhar e orientar pessoas dentro daquilo que não somente a tua palavra, mas as leis e tantos decretos e tantas coisas que existem e que muitas vezes desconhecemos e por desconhecermos, eu quero crer assim, não sabemos como agir. E Deus, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica, que o Senhor possa nos direcionar para que nós possamos falar o essencial dentro de uma linguagem que seja fácil a compreensão e que possa ampliar, possa abrir a mente e possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito com a paz que excede todo o entendimento e que possa trazer realmente o entendimento para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós convidamos Espírito Santo, se faça presente aqui e em cada lar, por onde essa palavra chegar. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lília, vamos louvar? Vamos lá. Boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês essa tarde. Convido vocês a adorar o Senhor comigo. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas.
guardar? Quem pode lidar com o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quem vai isso? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode lidar com o Senhor? Aleluia. Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode lidar com o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar quando os meus inimigos se levantaram contra mim. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória, Senhor. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Vamos começar o nosso assunto então? Vamos. Vamos falar. Eu quero começar contando rapidamente duas histórias. Elas começam há alguns anos atrás, quando um adolescente viciado em drogas vende o seu corpo para conseguir a droga. Ali ele tinha um grupo de amigos e esse grupo todo fazia isso. E ele conseguiu uma pessoa, um outro homem, para financiá-lo enquanto adolescência. Isso se arrastou na fase adulta
Ele não gostava disso, mas o vício era grande e ele precisava da droga. O único meio que ele conseguia era se prostituindo, era dando o seu corpo. Ele casou, encontrou uma moça, ele casou, tiveram um filho. E esse homem que financiava a droga em troca do sexo quando ele era adolescente, continuou na vida desse moço, na fase adulta. E ele muito bom, esse rapaz, esse homem muito bom, muito bondoso, falou assim, olha, vocês são muito pobres, então eu cuido do filho de vocês. Eu cuido. Eu dou um dinheiro para vocês por mês, para vocês conseguirem sobreviver, e eu cuido do estudo do seu filho. Você vai estar comigo o tempo todo, você é meu amigo. Você vai estar comigo o tempo todo. Essa criança cresceu, essa criança foi começando a se desenvolver e ela já entendia algumas coisas, e esse pai deu um recado a esse homem. Você fez muita coisa errada comigo, não faça com meu filho, porque se eu souber que você fez com meu filho o que você fez comigo, eu acabo com a sua vida. Um belo dia, os amigos, o pai, o menino e esse senhor bondoso foram viajar, foram para um outro estado, uma outra cidade. E durante essa viagem, o menininho, de então 4 anos, o menino, falou, papai, o tio deita em cima de mim às vezes, à noite. E eu não entendo por que dói tanto, pai. Esse pai transtornado voltou para Pederneiras. Então vocês já sabem que essa história é de Pederneiras. Procurou o conselho tutelar e fez a denúncia. O delegado ouviu a denúncia, pegou a denúncia, anotou, levaram essa criança ao IML. E durante o depoimento, a escuta dessa criança, ele relatou tantas outras atrocidades dentro do banheiro, que já tinha tido a conjunção carnal, foi feito os exames pelo IML, constatou. E esse caso eu atendi enquanto era conselheira tutelar. Graças a Deus, essa criança tinha avós. Essa criança foi para os avós, porque o próprio pai sabia que ele não tinha condições. O abusador foi preso. E, infelizmente, ele também já está solto. Mas essa criança está segura. Um outro caso. Uma mãe solteira se apaixonou por um homem. Antes dela se apaixonar, ela já tinha 3 meninas. As 3 meninas tinham um probleminha ali, mas eram bonitinhas, tudo. Tinha 3 meninas. Ela casou-se com esse homem. Nós começamos a receber algumas denúncias de que as meninas não estariam mais bem. Que idade que eram? Na época que a mãe encontrou esse homem, elas tinham entre 8, 6 e 4 anos. Então elas não começaram a ficar muito bem, teve que distanciá-los um pouco. Elas retornaram depois para casa. Quando retornaram, a mãe já tinha tido mais 2 meninos com esse homem, né? Então assim, vai estar tudo bem, a família, agora ele tem 2 filhos, né, com essa mãe. Então havia suspeitas, mas nunca conseguiu se comprovar, e as meninas relatavam que quem abusava era o padrasto. Era o bom homem, o padrasto. Foi um acompanhamento de anos, isso, aqui em Pederneiras também. Esse homem faleceu, e quando foi a nossa surpresa que ele faleceu, ele tinha deixado os frutos com os filhos. Os 2 meninos aprenderam a abusar, junto com o pai.
Isso é muito sério. E novos, né? Eles eram novos. Novos. Não, se tinha 12 anos, um deles era muito. Sim. Novos. É muito sério. É muito sério, é muito sério. Crianças e mais crianças são abusadas todos os dias, embaixo dos nossos olhos, e nós não temos coragem de denunciar. Nós não temos coragem de falar sobre isso. As crianças, elas são intimidadas a não contarem o que aconteceu, porque se contar, a mãe vai sofrer. Se contar, o irmão vai sofrer. Se falar, alguém que você ama muito vai sofrer. Tudo debaixo de ameaças. Debaixo de ameaças. E hoje, com essa questão toda da pandemia, coronavírus, da quarentena, muitas crianças estão vivendo diariamente 24 horas embaixo dos seus abusadores, com os seus abusadores. Então, estão no mesmo teto, na mesma casa, o tempo todo ali, não tem escola para ir, não tem a professora para contar, não tem ninguém para gritar socorro, e elas estão ali sofrendo abuso. E Pederneiras tem casos. Pederneiras tem casos de abuso, muitos casos, que não são falados, que não são denunciados, de crianças que têm a personalidade transformada por conta disso. A gente não faz ideia dos desdobramentos que ocorrem por conta de um assédio, por conta de um abuso numa criança. Isso provoca um trauma que vai se desdobrar em tantas coisas lá na vida adulta, talvez afetando diretamente a saúde psíquica, muitas vezes a saúde emocional, traumas e bloqueios que a pessoa, né, muitas vezes nós vemos pessoas que deixam realmente, que se abandonam, e é muito sério mesmo. E é importante isso que você está trazendo, porque nós temos uma ideia tão romântica, né, tão linda, de que as coisas acontecem longe da gente. E não é. E olha, não se iluda. Deve ser lá na Cidade Nova, deve ser classe baixa. Não se iluda. Isso acontece nas melhores famílias, nas famílias com condições financeiras boas, nas famílias da sociedade, que muitas vezes ostenta uma posição, mas dinheiro não tem, mas os abusadores também são encontrados ali. Nas famílias de pessoas religiosas. Sim, acontece muito nessas famílias, infelizmente. E nós queremos deixar bem diferente, deixar bem pontuado aqui a diferença entre religioso e cristão, tá? Porque o cristão é aquele que vive verdadeiramente, que passa por uma transformação. E religioso é aquele frequentador, aquele que vai, mas que com toda certeza não é confrontado com a sua doença, com esse desvio de personalidade, desvio de caráter. E aí o que ocorre? Essa pessoa continua a reproduzir, continua a machucar, continua a marcar vidas para sempre. Essas vidas ficam marcadas. Para todos. E é realmente, o abuso, ele não escolhe classe social, não escolhe religião, ele não escolhe etnia, não escolhe raça, ele acontece em todos os lugares. Em todos os lugares. Esse ano, a campanha tem um lema, que deixa eu até ler aqui para eu não errar esse lema, porque são tantos anos aí de campanha, de lema. Então tá escrito assim, ó: esquecer é permitir, lembrar é combater. Esqueci, não sei nada. Você está permitindo que o abuso continue, tá? Então, a violência também, ela não acontece só com as meninas, ela acontece com os meninos. Sim. Meninos são abusados, meninas são abusadas, não escolhe nada, é uma vítima.
E quantas marcas isso traz na vida de uma criança. Terrível. É uma infância roubada, é uma infância que foi roubada, foi tirada, uma inocência que foi ali tirada, podada totalmente. Eu já atendi alguns casos na clínica de psicologia na faculdade e assim, no compartilhar em supervisão, nós observamos que a grande maioria das pessoas que estão com algum bloqueio, que não conseguem muitas vezes se desenvolver, não consegue se envolver num relacionamento, ou não sabe exatamente o que é, de quem que gosta, do que gosta. Quando você faz uma investigação, quando você, através da terapia, você vai voltando e tentando encontrar onde que foi que surgiu, a maioria tem um fundo, tem um abusador, tem um assédio, tem um machucado nessa área que a pessoa experimentou quando criança ainda. Quando criança. É interessante o cérebro humano. Há muitas pessoas que o cérebro, ele para proteger, para que aquilo não se transforme em sofrimento, ele bloqueia algumas lembranças. Porém, ainda com as lembranças bloqueadas, o que ocorre? Ainda assim, nós percebemos pessoas que continuam experimentando os resultados, as consequências daquele ato lá. E nem sabe por que estão daquela forma. Só descobrem a razão quando, através de uma terapia, a pessoa vai buscando, cavocando, né? E aí acha que, puxa, vem a lembrança que estava lá bloqueadinha, né? Mas isso é um ponto, e assim, eu acho até considero como algo, veja que ninguém se esforça para esquecer, é algo que às vezes é natural do próprio cérebro. Mas o grande problema não é a vítima esquecer, ou a vítima tentar tentar esconder dela mesma. Já é sério por si só, mas o grande problema é quando aqueles que deveriam cuidar, quando aqueles que deveriam amparar, quando aqueles que deveriam proteger, fingem que nada aconteceu. Ou, diminuem a gravidade daquela situação. Sabe, é muito sério. E agora voltando, eu me lembrei também, eu tenho uma Bíblia que eu ganhei há algum tempo, da Joyce Meyer. A Joyce Meyer, ela é uma pregadora dos Estados Unidos, assim, muito conhecida e muito usada por Deus. Mas é interessante que a Bíblia dela é cheia de comentários. Todos os comentários, ela remete a uma experiência no passado, quando ela foi abusada pelo pai. Que coisa! E ainda, assim, até mesmo quando ela coloca que ela passou por uma cura, que ela, Deus operou algo nela, ainda assim ela fala da dor, da marca, do sofrimento e o quanto que aquilo prejudicou a vida dela na vida adulta. É muito sério. Nós não temos noção do estrago que acontece na vida de uma pessoa. Com certeza. E é interessante que em mais de 60% dos casos, os abusadores são pessoas próximas. Pessoas próximas. Pais, padrastos, tios, irmãos, sobrinhos, amigos que frequentam a casa sempre e que estão ali, as pessoas que você jamais vai pensar que está fazendo mal. Exato. Pessoas que você jamais poderia imaginar que tem essa questão de ser um abusador, que gosta de fazer isso. Então, é um crime que demora pra gente perceber. As crianças, elas têm algumas reações, alguma mudança de humor, de temperamento. A criança, querido, a criança, ela grita através do seu comportamento. Mas nós vivemos um tempo de tanta correria que nós não temos tempo para perceber. Nós achamos que é malcriadez, nós achamos que é birra, nós achamos que essa criança está querendo atrapalhar meu trabalho, minha vida, e esquecemos que nós somos os guardadores dessa criança.
Nós somos os guardadores. E, sabe, não ficamos atentos aos sinais. A criança mostra, ela transborda de sinais. Mas, infelizmente, aqueles que estão mais próximos, por achar algo tão impossível, tão abominável, nem param para pensar na possibilidade. E isso é muito sério. É por isso que é importante, se a pessoa não consegue pensar nessa possibilidade, mas que ela busque ajuda, vá falar com o professor. Professor, gente, a escola é o segundo lar de uma criança. A professora, ela não tem essa coisa meio de mãe que muitas vezes nos cega, sabe? De mãe, de esposa, né? Que muitas vezes nos cega. Nós achamos impossível acontecer algo dentro de casa, mas percebendo alguma coisa, vai falar com a professora. Joyce, eu fiz estágio em escola. Que triste que é ouvir professora falar que chamou mãe para mostrar, para que a mãe pelo menos investigasse, para que a mãe pudesse... E a mãe assim ainda gritou com a professora, a mãe achou um absurdo aquilo que a professora estava falando. E passado um tempo, vem lá a constatação, a criança estava sendo abusada. Então, o professor, a professora, eles estão constantemente sendo aprimorados, passando por reciclagem, para poder se adaptar a essa nova realidade, que não era para se adaptar, era para não existir. É por isso que é importante a gente não fingir que não existe. E a gente confrontar e denunciar essa situação. Por quê? Porque só assim nós vamos começar a eliminar isso. Agora, o professor, ele está capacitado. Então, mães, percebeu alguma coisa diferente? Troca uma ideia com o professor. Ela vai te orientar, o professor vai te orientar sobre o que fazer. Porque, ai meu Deus, vou procurar assistente social da prefeitura? Que vergonha. Vou procurar psicólogo? Eu não tenho dinheiro. Sabe? Ah, a prefeitura tem. Ah, mas a prefeitura demora muito. Quer dizer, tudo é impedimento. Quero te dizer, a vida do teu filho é muito mais importante. Você não faz ideia que se o negócio... Ah, mas isso já aconteceu. Tá, vamos tratar já. O remédio é agora. Tem que curar, tem que buscar cura, tem que tratar. E tem que enfrentar, não adianta fingir. Não adianta fingir, não adianta fechar os olhos, não adianta a criança falar e você não acreditar. Ah, você está inventando, você está mentindo. Criança não inventa uma coisa dessa, não vai mentir sobre Pelo menos isso. Investigue. Investigue. Pelo menos dá como que fala? Dá a dúvida. Sabe, considere pelo menos a dúvida. Pelo menos isso. E é o que você disse, a criança ela mostra claramente. Tá? Tem eu compartilhei com você, né, que tinha hoje a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela postou no Instagram algo a respeito, dizendo assim: somos o 4º país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. Estamos, inclusive, na frente do Iraque. Gente, isso é muito triste. Se você não consegue ser tocado por isso, é muito sério. Olha só, estamos inclusive na frente do Iraque. Você consegue entender que nesta nação, aqui onde nós vivemos, se mata mais criança que países que estão em guerra? Segundo a Unicef, somos o 7º que mais mata adolescentes. E os números continuam nos assustando. Uma a cada 3 meninas no Brasil... Uma a cada 3 meninas no Brasil é abusada sexualmente até os 18 anos de idade. Olha isso. 95% dos abusadores são aliciadores que conhecem a criança. Não é ninguém desconhecido, não, que vai pegar a menina no meio da rua, não. E para nossa tristeza, 90% dos estupradores são da própria família das vítimas. Quanto que ela falou? 90%? 90%. A criança brasileira é a mais estressada do mundo. E é criança que mais tem medo de violência. Tem um professor aqui com a gente. Ele tá fazendo assim, ó, que é mesmo. A criança estressada. Sim. Criança estressada. Será que isso não é algo que nós precisamos ver? Gente, só um parênteses. Esse assunto é muito sério.
E hoje nós queremos que você fale com a gente. Se você quiser mandar alguma mensagem inbox pra gente, manda, que tem aqui a pastora e psicóloga Ivonete, e eu como assistente social, nós podemos te orientar, nós podemos estar aí nessa linha de frente com vocês, tá bom? Inclusive, Joyce, nós temos um vídeo, nós não vamos passar esse vídeo, tá? Mas é um vídeo de uma professora de Ministério Infantil, que ela fala com a criança sobre essa questão. Então, se você, mãe, pai, quiser o link, nós podemos passar. Nós não vamos transmitir ele, mas nós podemos te passar. Por que eu não vou transmitir? Porque ele está no YouTube, é só procurar também, tá? É só procurar também, não é nada, não é, ai, que coisa... Não, não é. O que eu acho interessante é assim, eu não posso falar para você, porque eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei qual é a sua realidade e eu não sei qual a idade dos teus filhos. Então, quer dizer, conforme você pai, você mãe, sabe exatamente o que o teu filho está acostumado a ver. Então, você pode pegar esse vídeo, você ouvir, e aí você vai saber se passa o vídeo ou, no caso, o vídeo vai te ensinar como chegar no teu filho. Eu achei uma linguagem muito legal, muito fácil. Então, se você achar que é muito para o teu filho, aprenda com essa professora e fale com teu filho, ok? Eu vou pedir depois, agora não, mas depois para o Vinícius deixar o link na legenda. Acho que consegue, não consegue? Deixar o link ali nas mensagens. Quem quiser, fique à vontade, tá bom? Bom, voltando à nossa história, por que dia 18 de maio? Por que esse dia é tão importante? Todo mundo se sensibiliza e fala sobre o combate. Eu tô aqui com a camiseta do Faça Bonito, né? Que é a campanha oficial. E por que uma flor? Porque fala exatamente da fragilidade da criança, né? E por que dia 18? No dia 18 de maio de 1973, Aracelis Cabreira Sanches Crespo foi sequestrada em Vitória, Espírito Santo. Na época ela tinha 8 anos. Além de ser sequestrada, ela foi drogada, espancada, estuprada e assassinada em uma orgia imensurável. Seu corpo apareceu depois de 6 dias desfigurado por ácido. Os agressores, até hoje, jamais foram punidos. Jamais. As nossas crianças sofrem. Quantas vezes vemos no jornal, na televisão, por aí em reportagens, pai que matou o filho, mãe que espancou, mãe que violentou, o filho que procurou ajuda e tantas coisas. Para nós, já se tornou normal. Você ouve uma reportagem hoje, normal. Isso é muito triste, né? É normal. Menino Bernardo. Sim. Isabela. Entendeu? Quantos outros? É mais fácil acreditar que é impossível, porque talvez você, como mãe, como pai, nunca conceba uma ideia disso, de fazer, de ser o autor de algo assim. Então você pensa, eu sou pai, eu sou mãe, jamais, imagina, é mentira. Cuidado. Existe. É triste te falar, mas é uma realidade. Existe muita gente que está... Eu quero acreditar que tem uma distorção, um distúrbio mesmo, sabe? Porque não é possível. Não estamos nem falando de diabo, porque nós sabemos que Satanás, ele deita e rola, ele age. Mas eu quero crer que realmente essas pessoas têm um distúrbio, uma disfunção, algo muito sério para poder chegar num ponto desse. E aí entra sim, como igreja, como cristã, como pastor, eu também creio que Satanás aproveita essa fragilidade, essa deficiência para piorar. Porque Jesus amado, além de estuprar, além de, drogar, jogar ácido, acabar, desfigurar a pessoa, gente, é inadmissível. A Rose, ela compartilhou aquilo que nós estávamos falando, Joyce, sobre realmente
a importância de ficar atentos aos sinais que a criança, né, quando ela quer chamar atenção, algo está acontecendo. Não se iluda, não é birra, cuidado, algo está acontecendo. E por vezes nós não prestamos atenção, mas o que é pior, por vezes não prestamos atenção porque estamos ocupados, assim, com trabalho, com afazeres, que já não seria desculpa, mas por vezes deixamos que as redes sociais, o mexer no Instagram, no Facebook, na internet, tire o nosso foco daquilo que é importante, daquilo que foi nos dado como responsabilidade para cuidar, para zelar, para guardar, para proteger, que é o nosso filho, a nossa filha. Então, realmente, isso é muito sério. Satanás está cegando os nossos olhos. A internet é importante? É boa, é muito boa. Se não fosse, nós não conseguiríamos viver como igreja e transmitir através, né, desse meio aqui. Porém, tudo tem equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. E a nossa família é prioridade, sempre. Agora, eu quero entrar num ponto que me assusta muito. Eu acho que eu tô falando por você também, enquanto profissional. Nós que somos profissionais, que trabalhamos com o público, enquanto profissionais, muitas vezes nós somos impedidos de falar da nossa crença, de falar daquilo que nós acreditamos, que Deus pode fazer tudo, que Deus pode agir, que Deus restaurar, que Deus pode curar. Jamais a Ivonete, enquanto psicóloga, ela vai poder num atendimento, eu vou orar pela sua vida. Jamais! Ela perde o CRP dela. Eu jamais, enquanto assistente social, posso chegar, fechar a porta ali da minha sala e falar, vem cá, eu vou orar por você e você vai ser liberto. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Enquanto profissionais. Porém, nós somos aqui na Terra o grande exército de Deus. Nós somos o exército de Deus aqui na Terra. Nós temos a autoridade de Deus aqui na Terra. Enquanto cristãos, nós esquecemos o nosso papel. É lindo recitar. A nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra todos os principados, potestades e dominadores do mal. Né? É muito lindo a gente recitar tudo isso. É muito lindo a gente cantar na igreja, marchando vai. Exército. Somos partes, nós somos um povo a quem Deus libertou. É muito lindo, mas cadê a nossa postura diante de uma situação difícil? Os principados e dominadores do mal, eles não vão agir espiritualmente apenas, eles vão usar pessoas. Através de pessoas que vão fazer a maldade, que vão disseminar o que é mal. Sim. Que vão fazer uma ação, que vai ali acontecer uma ação que vai roubar a vida de uma criança, que vai destruir o futuro de uma família, que vai aniquilar, que vai levar à morte. É a nossa luta. E aí nós nos colocamos fazemos parte do exército de Deus. E nós sabemos recitar versículos e mais versículos, e nós sabemos cantar, e nós sabemos que Deus pode fazer, mas na hora que nós vemos alguém ali precisando da nossa ajuda, precisando que denuncie, precisando que fale, eu tenho medo. Eu não vou falar nada, porque eu não quero me envolver, sabe, pastora? Olha, mas como cristã, é melhor não estar no meio dessas coisas. Existe aquele ditado, por exemplo, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, por que eu vou me infiltrar ali? Você sabe que eu vejo as crianças na rua ali, meio que numa muvuquinha de droga, sabe, pastora? Mas quem sou eu para denunciar? Quem sou eu? Você faz parte de um exército que está aqui na Terra para disseminar o bem, para fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto. Hoje no e-mail com a pastora Ivonete eu coloquei uma frase de Martin Luther King. Sim. O que me assusta
não é o grito dos maus, Sim. é o silêncio dos bons. Exatamente. Se nós nos silenciarmos, nós vamos estar permitindo que coisas ruins aconteçam. Se nós nos silenciarmos, crianças vão continuar morrendo sim. E não é porque nós somos cristãos que nós não temos que fazer nada e nós só podemos orar. Vamos orar que Deus vai fazer acontecer. Vamos orar, pastor, aqui pelas crianças e tudo vai acontecer. Não, nós somos instrumentos na mão do Senhor para que coisas boas aconteçam aqui na nossa vida. É muito sério isso, queridos, porque como igreja, nós não podemos nos omitir. É muito sério isso. Nós andamos, sim, de uma forma muito cautelosa. Somos orientados e quase que obrigados a ter muita cautela. Por exemplo, algum tempo atrás, montamos, eu lembro que eu pesquisei com você um material, queríamos fazer algo bem claro sobre essa questão exatamente com as nossas crianças. Porém, nós não pudemos fazer tudo o que tínhamos planejado. Porque alguns pais e algumas mães acham um absurdo tratar de assuntos como esse dentro da igreja. E eu fico muito triste, porque eu entendo que nós não somos daqui, mas estamos aqui. Então, nós temos, como cristãos, temos, o dever de nos informar, de saber, de ter conhecimento sobre as coisas. Sim, precisamos orar, sim precisamos combater as ações do diabo sobre a face da terra, sim, mas não podemos deixar de chegar junto e nos posicionar. Isso é muito sério. Não podemos ficar desatentos com aquilo que nós observamos. 30 anos eu cuidei de crianças na igreja, ministério infantil. E assim, nós percebemos, e olha que às vezes a criança vem uma vez por semana e olha lá, mas nós percebemos quando algo está errado com a criança. Então, muitas vezes, a igreja, como um canal, ela tem que sentir o peso, a responsabilidade que é de se informar melhor e de saber como se posicionar. Você não precisa ir lá, e como eu já vi casos de pessoas que até na hora eu falei, nossa, que orgulho, mas perigoso o que fez. De ir lá na boca de fumo e buscá-la, falar, não, eu vim buscar aquele que é meu, que eu trabalho com ele lá na igreja, ele é meu. Foi uma experiência, aconteceu, foi uma experiência assim, puxa, quanto orgulho que eu tenho desse irmão. Até hoje eu conto essa experiência dele. Porém, não pode ser reproduzida por todos, porque Deus teve uma estratégia daquele jeito. Porém, não quer dizer que se eu estou vendo o negócio acontecer, eu não posso denunciar, eu não posso procurar as pessoas que podem atuar diretamente. Não estou pedindo para você sair na rua, não, e bater de boca com o aliciante? Aliciador. Não estou pedindo para você fazer isso, não. Não estou pedindo para você ir lá e bater de frente com o traficante, não. Nós temos... a Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, também não é assim. Mas fingir que não está vendo, fingir que o teu mundo cor-de-rosa não faz parte, desculpa, o teu mundo pode ficar muito sujo de uma hora para outra sem você perceber. E aí? Então nós somos um exército de Deus. Eu tirei uma frase aqui. Quando Jesus nos estabeleceu como igreja, deixou claro que haveria resistência, batalha a ser travada, enfrentamento espiritual. Suas palavras indicam uma igreja ativa. Sim. Não cita que o inferno está às portas da igreja, mas que a igreja avança sobre as portas do inferno. Em outras palavras, estamos em um campo de batalha e fomos estabelecidos como igreja na qualidade de um grande exército que ataca e vence. Exato. Tá? Então, quem nós somos nesse grande exército? Qual é o meu papel? Aí eu comecei a refletir sobre isso e eu falei assim, olha, no exército, quando tá em guerra, existe aquele pelotão a infantaria, eu não sei falar o certinho só, mas eu estou pesquisando aqui, mas eu acho que eu também não vou saber. Mas existe aquele pelotão de soldados
que é específico para curar outros soldados. Sim. Que são os enfermeiros, os médicos. Não deixam de ser soldados. Não deixam de ser Olha lá. soldados. Existe aqueles soldados que vão para a luta, mas que eles vão espionar, eles vão vigiar, eles vão ver o que está acontecendo para falar. Exato. E aí, né? Existe aquele grupo de soldados que são chamados de capelães. Sim. São os capelães. Existe, Exato. existe. Entendeu? Então eles estão ali orando, sim, eles estão ali atuando, sim. Atuando quase que como um psicólogo. Exatamente. Não como, deixando bem claro, mas no sentido de aconselhamento, no sentido de acolhimento, de amparo, de ajuda para fortalecer a fé. Exatamente. Então, qual é Mas você não falou os outros. Calma Tem lá. muitos outros, calma. Calma Não, lá. tem aqueles que são da artilharia, são ali, ó, frente de combate. Lembra a história de Davi, quando Davi queria dar um jeitinho de matar o marido da amante dele? Pois é. Qual a ordem que ele deu? Põe Urias na frente. Por que ele fez isso? Por que ele não matou Urias, mas a Bíblia fala que ele assassinou Urias? Por quê? Porque ele deu a ordem para trocar o lugar daquele homem, porque ele sabia que quem estava à frente era o primeiro a cair, era o primeiro a morrer. Era o primeiro. Então, tem os soldados de frente de batalha. Tem, e por esses nós precisamos estar orando, porque realmente eles estão expostos. Mas, queridos, a Bíblia diz que além de um exército, nós somos um corpo. E cada um também tem sua função. Pode ser que você... É nisso que você já quer entrar? Sim, sim. Então tá bom. É Vai eu comer aqui. Pode ser que você não se sinta capaz de estar à frente, de falar, de se posicionar abertamente. Tudo bem. Mas não deixe de, se posicionar. Você pode não estar indo à frente, mas você continua fazendo parte do exército. Muitas vezes, mas eu tenho medo. Tudo bem ter medo, não tem problema. Porém, olha só. Paulo, ele escreve para Timóteo e ele usa muitos termos referentes a exército. Sim. Ele fala de soldado, ele fala de combate, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. De soldado, de arregimentar. Ele fala esses termos. Então, veja, tem um que ele coloca assim, um trecho lá em 2 Timóteo 1, de 7 a 8, ele fala assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Será que realmente ele só estava se referindo ao pregar o Evangelho? Será que ele não estava mais do que pregar, convocando Timóteo a ter uma vida que pregasse, uma vida que expressasse a presença do Todo-Poderoso? E quero te falar, uma vida que expressa a presença do Todo-Poderoso não é uma vida preocupada com o outro, preocupada com a violência, preocupada com a injustiça, preocupada com essas situações que nós vivemos no dia a dia. Então, querido, em nome de Jesus, se posicione. Procure teu lugar nesse exército, mas não finja que não faz parte dele, ou que só faz parte a hora que te convém. Participe, se posicione, não fuja da guerra. Não fuja mesmo. Então, fechando aqui, né, essa questão, nós somos o grande exército do Senhor. E eu falo que o lema desse exército é esperança. Nós somos a esperança de quem está sendo violentado. Nós somos a esperança de quem está sendo abusado, de quem está sozinho, de quem está sofrendo por alguma coisa. Porque se nós não falarmos, se nós não formos até a pessoa, oi, tudo bom? Ou se você não falar assim para alguém, olha, eu tô vendo o irmãozinho ali de tal forma. Se você não se mexer de alguma forma, aquela pessoa que está sofrendo vai continuar sofrendo. Exato. Então nós somos a esperança. Nós somos a esperança. Em Romanos 5, no versículo 3 e 4, está escrito assim: e não somente isto,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, nós precisamos sim falar, nós precisamos sim nos posicionar diante do que é ruim, diante do que é mal, diante do que não é do Senhor. Nós precisamos sim, senão nós vamos ser coniventes. Exato. E quando nós falamos também desse lugar que a gente tem no exército de Deus, focando somente nessa situação que nós estamos trazendo hoje, por conta do Dia Mundial? Sim. Dia Nacional. Nós podemos pensar a seguinte coisa. Qual o meu papel? Como que eu faço diante de algo que eu estou observando? Querido, também, olha, deixa eu abrir um parênteses, Joyce, por favor. Houve uma época que nós começamos a falar sobre a questão de demônios, sobre, o demônio está atrás disso, atrás daquilo, atrás desse tipo de móvel, atrás desse tipo de desenho. Nós entramos numa era de caça ao demônio, foi terrível. Foi terrível. Tudo era diabo, foi muito sério. Então, nem tudo é também, por favor, né? Não vai aí porque você vê um pai abraçando e beijando uma filha, olha lá, cuidado com o seu julgamento. Não é para ser extremo, peça direcionamento do Senhor, cuidado, por favor. Mas também quando você vê, e olha, se você for um homem, uma mulher de Deus, acredite, mais do que conhecimento, o Espírito Santo mexe, ele mostra dentro de você. Então nós podemos alertar quando pressentimos algo que pode vir a ser uma tragédia, denunciar quando nós sabemos que é uma tragédia, que está acontecendo, e a gente já tem até às vezes quase que até provas de que aquilo está acontecendo, tá? Mas também nós podemos ser aqueles que vão acolher essa pessoa machucada, essa família machucada. Ai, pastora, mas é muito delicado, a gente invade a privacidade. Olha, meu querido, uma coisa é certa, a sua parte é oferecer. Se a pessoa quer ou não, se a pessoa está aberta ou não, aí é outra situação. Aí é outro questionamento, é outra coisa. Mas hoje o que nós falamos é qual é o seu papel, o que você pode fazer. Então você pode orar não precisa nem falar, né? Por favor, você como igreja foi convocado para isso. Membro do corpo de Cristo está convocado para servir. Então, ore, se informe. Percebeu alguma coisa? Não vai ficar fofocando, vai falar com pessoas que possam efetivamente fazer algo a respeito, que possam observar juntamente com você para ver se o que você está observando tem realmente fundamento. Exatamente. Ou é exagero às vezes da tua parte, tá? Também não vamos sair caçando demônio por torto e direito. Agora, acolha, se disponibilize para acolher. E acolhimento inclui sigilo, tá? Por quê, pastora? Mas por que não pode? Eu não entendo. O diabo tem que ser desmascarado. O diabo sim, mas a criança não precisa ser exposta não, querida. Exatamente. Se fosse teu filho e tua filha, como que você ia se portar? Expor a criança é crime. É crime. Crime sério. Então, já tá difícil o negócio. O negócio tá... O povo tá mais do que preconceituoso. Agora você vai sair por aí falando? Por favor, vamos ser cristãos de verdade. O cristão é aquele que acolhe. Você não consegue dar conta? Não tem problema. Não tem problema. Pior é se você insistir achando que você tem que dar conta e você não está dando. Se aquilo mexer principalmente com você e você não se sentir... Queridos, quando um psicólogo tem alguém para atender e que a queixa da pessoa, o problema que a pessoa traz, afeta diretamente a história de vida do psicólogo, a orientação dele é não atender. Olha, infelizmente eu não tenho condições de te atender, vou passar para outro. Não tem problema, nós somos seres humanos, nós temos limites, nós temos a nossa história. E quantos de nós somos marcados pela vida? Agora, igreja,
Você sabe que você tem o remédio na mão. Queridos, em nome de Jesus, isso chega a ser, meu Deus, pecado. Se eu tenho remédio e eu não ofereço. É muito sério. Então, precisamos estar alertas. Precisamos enxergar, abrir os nossos olhos, pedir discernimento e nos posicionar. Não dá mais. Nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Sabe, quando nós aqui como igreja, nós temos um grupo chamado Mães que Oram, que intercedem não só pelos seus próprios filhos, mas pelas crianças dessa cidade, oram pelas escolas, pelos professores, porque entendem como mães que o trabalho de ajudar essa criança a caminhar, está atravessado na vida de um professor, de uma professora. Então é importante andar junto com eles. Então, semanalmente elas oram pelas escolas, pelos professores, oram pelas crianças dessa cidade, desse país, porque entendemos que as nossas crianças estão aí, expostas. E isso é perigoso. E como igreja não podemos ficar cegos, fingir que não estamos vendo e, sabe, falar exagero deles. A Joyce trouxe casos daqui, não foi caso de fora, foi casos daqui. Um desses casos, fazendo estágio no CAPS, eu pude conhecer algumas das meninas. É muito sério, você não tem noção do estrago. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Como mãe, é algo que mexe com a gente. É muito sério, é muito sério. Por isso, eu quero reforçar a questão da denúncia. Se você sabe de algum caso, se você tem conhecimento, você não precisa se mostrar, você não precisa falar quem você é, você pode fazer denúncias anônimas. Eu trouxe aqui um cartazinho, talvez vocês consigam ver, bem pertinho. Mais pertinho. Olha lá, vou levantar aqui, ó. Isso. São esses os telefones que você pode fazer uma denúncia, anônima até. Então, Conselho Tutelar, CREAS e o Disque 100. Faça sua denúncia, fale. Se você sabe de alguma criança, de algum adolescente que sofre abuso, violência, denuncie. Como é o lema dessa campanha desse ano, esquecer é permitir, lembrar é combater. E nós cristãos que acreditamos muito que nós fazemos parte desse exército e que podemos levar a esperança, nós temos que ter a consciência que nós somos os instrumentos do Senhor. E Deus só vai agir a hora que ninguém estiver fazendo nada. Ou a hora que nós não pudermos fazer nada. A hora que tudo aquilo que é possível a nós foi feito. Foi feito. Então a nossa oração é que a sua vida, a vida de quem está sofrendo violência, ela mude da morte para a vida. Amém. Ela mude da dor para a alegria. Ela mude. Amém. Com a presença de Deus, com o Espírito Santo caminhando junto. Restaure. E no momento em que você acha que não tem mais solução, ajoelha ali e clama. Porque o Senhor, ele enxuga as nossas lágrimas, Ele restaura a nossa vida, Ele se faz presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia, tá? Ele renova as nossas forças. Quantas vezes, atendendo os casos, eu precisava ter as minhas forças renovadas. E Deus ali se fazia presente. Senhor, eu não posso mais, não dá mais para mim. Agora é o Senhor. E o Senhor ali enxugava as minhas lágrimas, se fazia presente e as coisas aconteciam, dava um direcionamento. Então nós temos que estar sim, cingidos de toda a armadura do Senhor, ali firmados na palavra, sim, para a gente conseguir caminhar. Denuncie. Vamos orar? Vamos orar. Logo depois da hora, tem algum recado, pastora? Não, ainda não. Amanhã eu vou dar um recado muito especial. Eu gostaria muito que você participasse. Se você não conseguir participar ao vivo, você, por favor, busque as informações, que amanhã eu vou lançar um desafio de um curso muito legal que nós estamos anunciando aí, e seria muito importante você participar.
Nós vamos orar agora para encerrar. E logo depois do encerramento, nós vamos deixar um clipe, uma música para vocês ouvirem e que ali vocês possam se derramar e ter um momentinho ali, ser tratado com o Senhor, tá bom? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai. Pai, como mães, Deus, como dói quando nós vemos e lemos dados tão altos, tão cruéis, ó Deus. Quando nós ouvimos histórias, Senhor, e quando nós vimos situações, como a Joyce com certeza tem visto muito mais. Deus, como é triste saber, Pai querido, que como guardadores que o Senhor nos colocou, nós não fazemos isso. Nós vemos pais, mães que se omitem, que não enxergam, talvez realmente não enxerguem, mas quanto que nós falhamos, Deus. E Pai, em nome de Jesus, Pai, como mãe, Pai, eu quero agora interceder, Pai querido, por essa cidade, Pai querido, por cada família que está acompanhando esta live, ó Deus, por esta cidade, pelos filhos dessa cidade, Pai, por esse estado, por esse país, Pai querido, onde o Senhor nos colocou, Pai. E ó Deus, e como igreja, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, venha nos despertar, incomoda a tua igreja, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, levanta a tua igreja, Senhor, para que ela se posicione, para que ela faça verdadeiramente diferença nessa terra. Amém. Pai querido, muito quanto que brincamos, parece que brincamos de crente, de ser crentes, ó Deus. Eu sei que nós temos vida corrida, eu sei que os afazeres, o dia a dia tem nos tomado tanto tempo, mas Pai, nós pedimos perdão, porque como igreja não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, não estamos protegendo em oração, não estamos orientando como poderíamos orientar, abrindo a nossa boca e falando, ainda que não expondo, mas falando. Ó Deus, não estamos nos posicionando quando enxergamos as coisas acontecendo na nossa frente e simplesmente não nos envolvemos. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Nós pedimos, perdoa-nos e ajuda, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos de verdade fazer diferença na vida dos pequeninos desse país, dessa cidade, dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço perdão, Pai. Perdão como homem, como Pai, não independente de cristão, Pai, mas como homem, Pai, pelo mal que temos feito às nossas crianças, Senhor. Eu me coloco no lugar desses que tem machucado, que tem, ó Deus, marcado a vida desses pequeninos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, perdoa, Senhor. E cuida, Senhor, põe pessoas ao lado dessas crianças, pessoas que possam, Deus, verdadeiramente acolher, que possam, ó Deus, mostrar, Senhor, que em Ti há esperança, amém, que no Senhor há nova vida, que no Senhor há nova história, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda a Tua igreja a verdadeiramente acordar, Senhor, para fazer a diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas.
aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido. Do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Libertador dos cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos, Que conta com os teus filhos pra devolver